Agora, assim, a gente vem conversando isso, aliás, você está aqui no Brasil desde novembro que você chegou? Ou dezembro? Dezembro. Essa última agora que você veio de foi dezembro. E a gente vem conversando bastante e tal, essa parte de como melhorar a visão. Vamos falar aqui de Brasil, tá? Esquece a Europa, vamos pegar 3 coisas diferentes, 4 diferentes. Estados Unidos e Europa, Brasil e América do Sul como um todo. Vamos botar América Latina como um todo, vamos puxar México também, tá? Então, a gente está falando de 4 coisas diferentes. Aqui no Brasil, e a gente vem conversando bastante disso, inclusive queria muito que um amigo nosso estivesse aqui agora para falar sobre esse assunto, que é o Zé Roberto, o Cerqueirinha, grande Cerqueirinha. Tu tá me devendo vir aqui, inclusive eu fui lá no Madureira essa semana. Lá. Você estava lá com ele? Encontrei com o Wagner também, grande amigo. Cara, um dia que eu gravei com o Valdir Luiz, ele estava aqui, por trás das câmeras aqui, batendo papo com a gente, não sei o quê. Quando eu falei, porra, vamos gravar, ele, porra, parece que tem medo. Você mostra a cruz para ele, parece que ele... Falei que vambora, vamos gravar. Ele, não, tô indo embora. E foi embora. Mas a gente conversa muito isso e tal. Como melhorar a gestão, como melhorar o esporte, futebol. Aí eu não estou falando de soccer, estou falando de futebol, com T, futebol. Aqui no Brasil, não só na parte de gestão, mas na parte de marketing, na parte de formação de base, que eu acho que é importantíssimo. E essa coisa que eu estou falando de formação de base, você vai entender, daqui a pouco eu vou chegar num ponto de seleção brasileira, que você monta uma seleção brasileira, você não conhece ninguém, que a molecada com 17, 18 já está indo para a Europa, e aí vem um técnico, pega todo mundo que está na Europa e traz para cá. Enfim, não vou entrar nesse detalhe nesse momento, mas é isso, formação, formar os caras, tentar encaixar esses caras em times nacionais, que seria a nossa liga, que é o quê? O Brasileirão. São os campeonatos regionais. É o Carioca, é o Paulista, é o Gaúcho, o Campeonato Mineiro e todos os outros que a gente tem regionais. Existe eu acho, não, tenho certeza, que já conversei contigo com outras pessoas, existe uma necessidade, está me faltando a palavra agora, uma carência, eu acho que seria isso, de metodologias de gestão para a gente melhorar o nível do futebol e fazer, acho que até as pessoas ficarem mais antenadas de novo no futebol, como eram, década de 80, 90 e início dos anos 2000. Acho que isso deu uma esfriada, né? Isso é um consenso. Então, existe uma carência realmente, né? Nessa parte de gestão, na parte técnica do futebol. Ou estou falando besteira? Não. Então, eu ainda tenho que voltar atrás um pouco para eu te explicar o porquê disso. Porque assim, o futebol mudou muito. Hoje tem gente que fala que ele é outro esporte e tal. Eu não vejo assim. O futebol tem essência, tem conceito períodos, do futebol, né? Ele vai evoluindo. Hoje ele, claro, fisicamente está muito diferente. O trabalho que tem que ser realizado é completamente diferente, até de gestão, como clube e tal. Mas assim, o futebol, cara, e é uma coisa que eu aprendi, falando ainda dos Estados Unidos, que eu falei que eu tive a oportunidade de fazer muita coisa lá, de estudar, de fazer as coisas, foi o seguinte: eu tive a felicidade de trabalhar na ONU com o futebol. Fui responsável pelo programa de futebol das escolas da ONU pelo mundo. E trabalhar no escritório, que era responsável por uma outra parte, parte econômica e dificuldades, enfim, que tem em alguns países. O que eu aprendi lá? Uma coisa que a gente já sabia, que a gente falava assim, informalmente, que é o seguinte: você não precisa falar nada, é só se você jogar uma bola no chão que todo mundo se comunica. Você não precisa... Cara, não que interessante isso. Não precisa gostar de você, não precisa nada. Jogou uma bola ali, cara, você vai fazer o que tem que ser feito. Você vai jogar bola. Isso é uma linguagem universal. E o que aconteceu? Eu aprendi muito rápido que o futebol é o maior embaixador do mundo. Você com uma bola de futebol, você entra em qualquer lugar do mundo. Não foi à toa que o Pelé parou uma guerra. Uma guerra, que é uma coisa... Né? Eu nem comparo o que o nego fala hoje dos jogadores de hoje com o Pelé, com o Zico. Com o não dá. Porra, Zico, que isso, cara? Zico tá de sacanagem. Então, cara, assim, é absurdo parar uma guerra para ver o futebol, para ver uma pessoa jogar, para ter um jogo. Então você vê o nível de importância que é na nossa vida o futebol. Mesmo que você não goste, mesmo que seja uma coisa indireta para você, o futebol é uma parte muito importante da vida do ser humano no mundo. É o esporte mais praticado,
mexe Até com pra tudo. mim, que não sou tão apaixonado, Sim. cara. O futebol faz Sim. parte da minha vida. Em muitas épocas da minha vida e em muitos aspectos até hoje. E você lembra, de novo, você estudando, você tem um livro, cara, se chama Soccernomics, o nome do livro. Acho que é o melhor livro de futebol que eu já li na vida, de trabalho, de gestão, que ele explica a formação dos países e blocos econômicos através do futebol. Olha que interessante. Tem interesse por guerra, por coisa econômica. Tipo, a história da Adidas com a Puma. Não vou ficar falando que isso é coisa notória, mas como muda? Porque foi um cenário de guerra que afetou um irmão, que não afetou o outro, e que eles brigam. Cara, é maravilhoso. E o que? Futebol. Que nem falar, é só um esporte. Não, não é só um esporte. Essa que é a grande coisa. E assim, cara, eu lembro de começar um programa, que eu fui para 2 áreas diferentes da ONU, com as crianças. Eu vejo um menino do Nepal. Nepal. Tinha uma camisa. Nepal. Seleção do Nepal. Nunca tinha visto camisa do Nepal. Lógico que sabia que tinha seleção, um país que não tem, né, quase nada. Montanha. A bandeira do Nepal é diferente Então, das demais, o formato. País que não tem muita área para você fazer as coisas, nas montanhas e tal. E cercado de terrenos bem de difícil acesso. E ele, por eu ser brasileiro, ele me deu um abraço. Ele, Brasil, Brasil, Brasil. Não sabia falar inglês, não sabia falar nada. E eu assim, cara, que bizarro. Quase que eu choro, mas sabe que eu não choro, mas enfim. Mas tu não chorou no velório da tua mãe, cara? Então, que tocou, enfim, assim, muito bizarro, cara. E eu falei, cara, como é que pode? E aí isso me deu eu entendi mais as coisas, fora as outras histórias e tal. E eu comecei a trabalhar numa parte que eu cheguei até a escrever um livro, em ajudar a FIFA a publicar um livro na época, que era sobre áreas de conflito, o que se fazer com áreas de pós-conflito. Então, teve uma situação de guerra numa área, tem que reconstruir a sociedade, coisa. Então, o que acontece? Esporte, futebol. O futebol ajuda na reintegrar a sociedade. Cara, várias situações você vai através do futebol. Por quê? Porque realmente ele faz as pessoas se unirem. Então, é muito grande a ideia só do jogo. Por isso que tem uma frase bem batida que não é só um jogo. Mas realmente não é só um jogo. Ele muda teu humor, cara, vai até um conflito muito grande e tal. Mas isso é economicamente, isso é psicologicamente, cara, é uma coisa muito, muito complexa. E é o que eu falo. Tive a oportunidade de estudar a fundo para poder entender essas diferenças e perceber o que poderia ser feito.